Chuvas agravam resgate de sobreviventes em Marrocos. Cruz Vermelha apela a doações internacionais para vítimas do terremoto. Tempestade Daniel provoca inundações repentinas na Líbia. Cruz Vermelha e Crescente Vermelho falam em milhares de mortos e desaparecidos. Na véspera do discurso sobre o Estado da União Europeia, fica o balanço sobre as promessas feitas no ano passado. Já são mais de 2.900 as vítimas mortais na sequência do terremoto que este fim de semana abalou Marrocos. O balanço mais recente do Ministério Marroquino do Interior dá conta também de pelo menos 5.530 feridos. As chuvas desta terça-feira agravaram a já difícil situação no terreno ao transformarem em lama os escombros das casas construídas em adobe. A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho apelou esta terça-feira às doações da comunidade internacional. We are seeking 100 million Swiss francs to be able to deliver on the most pressing needs at this time, which include health, water, sanitation and hygiene, shelter, relief items and basic needs. O apoio às vítimas do terremoto é coordenado pela Fundação Mohamed V. Até o momento, apenas Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos foram autorizados a prestar ajuda. مستودعات مركزيه اول اللي احنا متواجدين فيه هنا على مستوى مدينه مراكش اللي كيتم فيه توزيع وتجميع جميع الاعانات الماديه والعينيه اللي كتوصل. Portugal mostrou-se já disponível e pronto para ajudar Marrocos, mas mantém-se excluído da lista de países a poder prestar apoio. De fora está também França por tensões diplomáticas entre os dois países. As chuvas torrenciais da tempestade Daniel provocaram inundações repentinas na Líbia. Segundo as autoridades, pelo menos 2.000 pessoas morreram, mas o número deve aumentar nos próximos dias. A zona mais afetada e em alerta máximo é a cidade de Derna, onde 2 barragens colapsaram. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho dizem que pode haver mais de 10.000 desaparecidos neste desastre. The challenges are ranging between access to basic health facilities or health services, shelter and shelter management, food and non-food items, first aid, psychosocial support, and restoring family links as well. Last but not least, management of the dead bodies. No leste do país, cidades e aldeias ficaram inundadas depois das fortes chuvas. As autoridades falam na destruição de bairros inteiros. O Crescente Vermelho apelou à ajuda internacional, comparando a situação à devastação vivida em Marrocos após o terremoto. A Comissão Europeia vai disponibilizar 2,25 mil milhões de euros para ajudar a Grécia após as recentes inundações devastadoras. O anúncio foi feito pela Presidente Ursula von der Leyen terça-feira em Estrasburgo, onde se encontrou com o Primeiro-Ministro grego Kyriakos Mitsotakis. As tempestades causaram pelo menos 15 mortos na zona centro do país e em alguns locais a água ainda não escoou. A forte chuva seguiu-se a semanas de incêndios florestais de grandes dimensões. As verbas extraordinárias para o governo de Atenas deverão sair de vários fundos comunitários, desde o da coesão ao da agricultura e ao dos apoios sociais. Para Ursula von der Leyen é também o momento de reforçar o orçamento para a gestão de crises, denominado Fundo de Solidariedade. Altogether, this could allow Greece to mobilize up to 2.25 billion euros. And then in addition, the Commission stands ready to assess a Greek request for support under the Solidarity Fund. Here, it is important that the Member States agree on our proposal to top up the Solidarity Fund. And if this happens next year, we could make available up to 400 million euros. Criado em 2002, com dotação anual de 500 milhões de euros para fazer face aos danos causados por catástrofes naturais, o fundo está quase vazio. Face aos desafios criados pelas alterações climáticas, há que repensar a sua gestão. Right now, I think there should be more done in order to support Greece, but also other regions in Europe that have been affected. But in the future, we need to build a more resilient support system so that when things like this happen, the money can flow more directly, faster and in a more flexible way.
No último ano, o Fundo de Solidariedade foi ativado várias vezes, incluindo para ajudar a Eslovénia, também vítima de cheias causadas por chuvas torrenciais, e ainda a Turquia na sequência do terremoto. Portugal já beneficiou meia dúzia de vezes. O líder norte-coreano chegou esta terça-feira à Rússia. Segundo Washington, o objetivo da viagem é fechar um acordo de armas que permitirá ao Kremlin dispor das munições necessárias para a guerra na Ucrânia e à Coreia do Norte dispor de ajuda económica e de tecnologia militar. Os dois líderes não estão juntos desde 2019. A ajuda de Pyongyang pode ser fundamental numa altura em que a Ucrânia recebe um fluxo constante de armas do Ocidente e em breve receberá aviões F-16. Para Putin, nada vai mudar. Вот поменяло это до сих пор. Вот они уже давно, англичане поставляют эти снаряды. Поменяло это что-нибудь на поле боя? Нет. Вот они собираются F-16 поставлять. Поменяет это? Нет. Это просто затягивает конфликт. Pequim não ficou indiferente à viagem do líder norte-coreano à Rússia. Esta terça-feira, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês sublinhou as boas relações com Pyongyang. More than 250,000 Russians have voluntarily joined the armed forces in recent months. Russian President Vladimir Putin said on Tuesday, claiming 1,000 to 1,500 Russians were signing voluntary contracts to join military every day. How many Russian troops are currently in Ukraine? Ukrainian main intelligence directorate spokesperson Major General Vadim Skibitsky stated that the Russian military has concentrated over 420,000 military personnel in occupied Ukraine. That does not include Rosgvardia, Russian National Guard, and other military units and structures. Thus, this number does not fully reflect Russia's total forces involved in the war in Ukraine. Ukrainian and UK military officials reported on the 11th of September that there could be more coming. The UK Ministry of Defence reported that the Russian military intends to recruit 420,000 contract personnel by the end of 2023. The Institute for the Study of War has previously assessed that this number likely includes many volunteers who are already fighting in Ukraine and who were forced to sign contracts with the Russian Ministry of Defence by the 1st of July this summer. The UK Defence Ministry says in the run-up to the Russian presidential election scheduled for March 2024, Russian authorities will likely seek to avoid further unpopular mobilizations. A guerra na Ucrânia, que eclodiu em fevereiro de 2022, foi um momento de viragem para a União Europeia em vários domínios. Não foi surpresa que tenha dominado o discurso sobre o Estado da União nesse ano. As promessas feitas nessa altura pela Presidente da Comissão Europeia foram cumpridas. A Euronews faz o balanço. And I want to make it very clear. The sanctions are here to stay. Ursula von der Leyen prometeu sanções contra a Rússia e cumpriu. Por exemplo, foi definido um teto máximo para o preço do petróleo russo e o comércio entre as duas partes caiu a pique, com a União Europeia a proibir a exportação de tecnologias críticas para o esforço de guerra. I think that we can and should go further when it comes to the question of actually what it means for Ukraine to enter the European Union, which means that you need to provide a lot more support to Ukraine to be able to prepare itself, plus also to prepare the European Union for enlargement. And that's something where we actually are not progressing. So we have to decouple the dominant influence of gas on the price of electricity. Essa dissociação dos preços ainda não aconteceu e a reforma do mercado de eletricidade proposta pela Comissão Europeia está num impasse devido à falta de consenso entre os Estados-membros. Mas está a ser reduzida a dependência do gás russo e os preços da energia já baixaram dos picos astronómicos. When we look back at last year, there was the energy crisis, a lot of concerns about the price of gas, for instance, and of course the Commission promised to fight this crisis and to bring prices down. In a way, it was done. Nous devons travailler sans relâche à l'adaptation climatique et faire de la nature notre premier allié. O Pacto Ecológico continua a ser uma das principais prioridades do Executivo Comunitário. Foi concluída alguma legislação, como por exemplo a proibição de veículos que funcionam com combustíveis fósseis até 2035, mas muitos diplomas estão pendentes.
We see that there are increasing discussions as to what should be done, what we can afford, and a lot of political debates about what the trade-offs potentially might be, especially in times in which the economies are under pressure. I want a Europe that manages migration with dignity and respect. O equilíbrio certo entre solidariedade e responsabilidade dos Estados-membros na recepção de requerentes de asilo é o objetivo do Pacto da União Europeia de Migração e Asilo, com reforço da proteção de fronteiras, mas ainda não está a ser implementado. There is a compromise on the table, but we know that a lot of countries, a lot of governments are not happy because they are frontline countries or because they don't want to have migrants coming to their countries. So it will be difficult to find a solution that satisfies everyone. Long live Europe. Thank you. A equipa de von der Leyen tem 9 meses até às eleições europeias para fechar os dossiês e sobre isso deverá pronunciar-se no discurso quarta-feira no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Luís Rubiales terá de comparecer perante o juiz na próxima sexta-feira. O antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol vai testemunhar como arguido no processo que tem por base o beijo não consentido a Jenny Hermoso. O juiz admitiu a queixa apresentada pelo Ministério Público pelo beijo e pela pressão que a jogadora recebeu para justificar publicamente o episódio. Rubiales é acusado dos delitos de agressão sexual e coação. Já apresentou admissão, mas insiste na inocência.